Meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Feliz nesta noite, por mais essa oportunidade de podermos estar na casa de Deus, para podermos louvar e adorar e bendizer o nome do Senhor Jesus. Abra sua Bíblia comigo, Apocalipse, capítulo de número 2, verso 1 até o verso de número 8. Melhor, verso de número 7. Apocalipse, capítulo de número 2, verso 1 ao verso de número 7. Quem achou, diga amém. Amém. Diz assim: escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras, e o teu trabalho, a tua paciência, e que não pode sofrer os maus. E puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu achastes mentirosos, e sofreste, tendes paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste a tua primeira caridade, ou deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras, quando não brevemente a te virei, e tirarei do teu lugar o teu castiçal. Se não te arrependeres, tens, porém, isto, que aborreceste as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Pode se sentar. Meus queridos irmãos, este culto tematizado, culto da saudade, e este tema, culto da saudade, onde nos faz lembrar dos primeiros passos, depois da nossa convenção a Jesus Cristo, das nossas primeiras orações, dos primeiros momentos, onde nós abrimos a palavra de Deus, para poder meditar na palavra de Deus. E às vezes a gente lia a palavra de Deus mesmo sem entender o texto, e não tinha internet. Você entrar lá, dar um Google e entender o que significava aquela palavra. E nós paramos nessa noite para poder lembrar também da simplicidade, né, das dificuldades que tinha, né, os irmãos, a igreja. Mas também nós não podemos esquecer também da presença de Deus, que era manifesta de forma estrondosa. E quem aqui é mais antigo, né, vai lembrar que antigamente, apesar de todas as dificuldades, a presença de Deus ela era extraordinária, ao ponto de o irmão começar a cantar um hino da harpa, e você já escutar línguas estranhas no meio da igreja, ao ponto de o irmão fazer uma oração, você já escutar alguém profetizando, entregando a profecia. E eu essa semana foi me incumbido a trazer uma palavra de Deus no escudo da saudade. Eu pensando comigo, falando com o Espírito Santo, que palavra eu vou trazer, né, dentro desse tema
neste culto. O Espírito Santo de Deus colocou essa palavra no meu coração sobre a igreja de Éfeso. Apocalipse capítulo 2. Até tentei procurar outro texto, mas não adianta quando o coração da gente ferve, né, impulsiona por um texto da Bíblia Sagrada. Quem prega a palavra de Deus vai entender isso. Ah, mas eu vou pegar outro texto. Aí você não tem motivação. Você fica desmotivado. O texto é bom, mas não tem motivação. Ou seja, o Espírito Santo de Deus, ele quer que você ministre uma certa palavra, então não adianta você correr dela. Você tem que ministrar aquela palavra. E o Espírito Santo de Deus colocou essa palavra sobre a igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso, ela está localizada em uma das cidades mais influentes da Ásia Menor, no Novo Testamento. E essa igreja, ela foi implantada pelo apóstolo Paulo, em uma das suas viagens missionárias. O apóstolo Paulo chega nessa cidade de Éfeso, e ali o apóstolo Paulo ganha essa cidade para Cristo. Mas o apóstolo Paulo encontrou muita dificuldade para evangelizar a igreja de Éfeso, ou melhor, para evangelizar os cidadãos de Éfeso, para implantar o evangelho, para implantar a palavra de Cristo naquela cidade. Os irmãos os cidadãos daquela cidade endureceram seus corações diante da palavra pregada pelo apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo tem tanta dificuldade que ele fica cerca de 3 anos naquela cidade, tentando ganhar almas para Jesus, tentando implantar o evangelho naquela cidade. E quando você vai ler Atos dos Apóstolos, capítulo 19, onde vai falar ali da chegada do apóstolo Paulo nessa cidade, das dificuldades do apóstolo Paulo, da cultura, do paganismo, da idolatria, da feitiçaria que tinha nessa cidade. Tinha uma deusa Diana, chamada Diana, muito famosa nessa cidade. E o apóstolo Paulo encontra todas essas dificuldades. 3 anos para poder convencer pessoas acerca do reino de Deus. 3 anos para pessoas serem libertas, para serem transformados, para suas vidas serem mudadas. Mas nós vemos aqui que o evangelho de Deus se espalhou nessa cidade, começou a crescer, vidas foram sendo transformadas, vidas foram sendo mudadas pelo poder de Deus, milagres aconteceram, o poder de Deus se manifestou de forma extraordinária, ao ponto de causar tumulto na cidade, pelo fato de ser uma cidade idólatra. As pessoas iam se convertendo, iam abandonando seus maus caminhos. Eles deixavam, pastor, tinha um grande comércio de imagens, de idolatria, e os artesãos, eles ganhavam dinheiro nisso. Mas com o apóstolo Paulo evangelizando, pregando e vida sendo transformada, eles pararam de vender, pararam de ganhar dinheiro, e com isso causou tumulto na cidade, atingiu a economia da cidade de Éfeso. Os irmãos foram crescendo, foram sendo libertos pelo poder do evangelho. E essa igreja, ela tem uma grande influência, é uma igreja poderosa, porque ela se tornou igreja, a comunidade cresceu, a comunidade foi ganhando estrutura, ao ponto de ser citada entre as 7 igrejas da Ásia, pelo próprio Senhor Jesus Cristo, dizendo para João: escreve, as 7 igrejas da Ásia, e a primeira igreja é a igreja de Éfeso. Só que essa igreja, ela é uma igreja
com muita estrutura. Ela é uma igreja forte, porque a comunidade cresceu, e os irmãos, e o evangelho também cresceu naquele lugar. E ao escrever essa carta, quando João ele é arrebatado em espírito, quando João está na ilha de Pátimo, e Jesus mostra para João e diz: João, escreve aquilo que você está vendo, você escreve. E João começa a escrever a igreja de Éfeso. Aqueles irmãos que começaram, aqueles irmãos que eram fervorosos, porque a igreja de Éfeso era uma igreja espiritual, uma igreja fervorosa. Eram os irmãos fervorosos espiritualmente. E ele começa escrevendo a carta dizendo: eu sei, no versículo 2, eu sei das tuas obras. E eu quero falar aqui a primeira verdade. Quero falar 3 verdades sobre a igreja de Éfeso hoje. Mas aqui eu quero falar da primeira verdade. A primeira verdade sobre a igreja de Éfeso é: eu sei das tuas obras. Jesus está dizendo, olha que quem está dizendo, quem está falando acerca da igreja de Éfeso, não é qualquer um, é aquele que está no meio. Por quê? Porque no versículo 1 ele diz assim, ó: escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso, diz aquele que tem na sua mão as 7 estrelas. As 7 estrelas aqui, alguns vão, tem 2 interpretações. Uns vão entender que é um anjo que guarda a igreja, são 7 anjos que guardam as 7 igrejas, ou os anjos são os pastores, aquele que cuida da igreja. São 2 interpretações. As 7 estrelas ou seja, Deus tem domínio sobre, Deus tem autoridade sobre a sua igreja. As 7 estrelas, diz aquele que tem nas suas mãos as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 cartiçais. Anda no meio do quê? Dos 7 cartiçais. 7 cartiçais aqui são as 7 igrejas da Ásia. Isso está em Apocalipse capítulo 1, versículo 20, ó. Ao mistério ele explica isso, as 7 estrelas são os 7 anjos da igreja, e os 7 cartiçais que viste são as 7 igrejas. Então, as estrelas, ou o pastor, ou o anjo que toma conta da igreja, que guarda a igreja. Os 7 cartiçais, a igreja, ele diz que que tem as 7 estrelas nas suas mãos, que anda no meio dos cartiçais. Ou seja, quem está falando acerca da igreja, quem está falando sobre a igreja de Éfeso, é aquele que anda no meio da igreja, é aquele que está no meio da igreja. Como é que é o nome dele, pastor? O nome dele é Jesus de Nazaré. Ele está no nosso meio e nós podemos sentir a presença dele no nosso meio. Então aqui não é opinião de pastor, aqui não é opinião de presbítero, aqui é o próprio dono da igreja dizendo: eu conheço as tuas obras. Por quê? Porque a igreja de Éfeso era uma igreja trabalhadora, era uma igreja que trabalhava na obra de Deus. A igreja de Éfeso era uma igreja que permanecia na doutrina, era perseverante. Nós lemos aqui, eles eram perseverantes na doutrina, combatia falsos apóstolos. Eu sei das tuas obras, eu sei o que vocês estão fazendo, eu sei do trabalho de vocês, eu sei do esforço que vocês têm feito na obra, porque Deus está sentado no trono, e Ele vê o trabalho de cada irmão, Ele vê o trabalho de cada irmã, Ele vê o seu esforço, Ele vê quando você abre mão
do seu próprio querer para poder fazer a obra de Deus. Mas também Ele vê quando nós fazemos a obra relaxadamente. E a Bíblia diz: maldito é aquele que faz a obra relaxadamente. Porque Ele vê aquilo que nós estamos fazendo. Se nós estamos fazendo por paixão, pela presença, ou se nós estamos fazendo pela mera obrigação. Deus está vendo todas as coisas. Mas eu quero te dizer nessa noite, você que está trabalhando na obra de Deus, você que está desgastando na obra de Deus, continue trabalhando na obra de Deus, porque aquele que trabalha para Deus, aquele que trabalha para Jesus, terá uma recompensa na eternidade. Além de ser abençoado nessa terra, receberá uma recompensa eterna de Deus. Vale a pena trabalhar na obra de Deus, sim ou não? Você trabalha para o homem, você recebe o dinheiro, o patrão te paga, te pagou o mês, acabou tudo por ali, não tem mais nada. Na obra de Deus, você trabalha, recebe nessa vida, você é abençoado por Deus, as portas são abertas, Deus te abençoa de forma extraordinária. Aí você para e diz: é só isso? Não, ainda tem uma recompensa na eternidade de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Eu sei das tuas obras. A igreja de Éfeso era uma igreja que trabalhava, era uma igreja que tinha serviço, era uma igreja que tinha perseverança, resistência. E a palavra de Jesus acerca da igreja de Éfeso é começar elogiando a igreja. Ele está elogiando a igreja. Vocês são trabalhadores, têm se esforçado na obra, têm feito a obra, têm perseverado na obra, têm perseverado na doutrina. Segunda verdade, porque a primeira verdade, eu sei do teu trabalho, da tua paciência, que não pode sofrer nenhum maus, puseste à prova os que diz apóstolo, e os que são, e os que não são, e tu achaste mentiroso. Sofreste, tendes paciência, trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Olha que coisa, né? Os irmãos não cansavam de fazer a obra de Deus. Cansado aqui, não abria mão, não parava, permanecia trabalhando. Às vezes, pastor, seu irmão, vamos fazer isso aqui. Não vai dar não. Vamos lá. A segunda verdade que Jesus vai dizer, ele começa dizendo: eu sei das tuas obras, eu sei do teu esforço, eu sei da tua perseverança, eu sei da tua paciência, acerca da igreja de Éfeso, eu sei do teu trabalho, do seu esforço na obra. Segunda verdade, tenho porém, aí Jesus agora vem a queixa, tenho porém, tenho porém contra ti, que deixaste a tua primeira, a minha Bíblia está dizendo caridade, mas o teu primeiro amor. A primeira queixa. Quem está falando isso aqui? O pastor? Não. Quem está falando isso aqui é Jesus. Deixaste o primeiro amor. A igreja de Éfeso era uma igreja fervorosa, trabalhava na obra, estava permanecendo na doutrina. Era uma igreja estruturada, era uma igreja teologicamente bem estabelecida, era uma igreja firme na palavra, combatia os falsos apóstolos, falsas doutrinas, eles eram combatentes. Mas Jesus diz: eu tenho porém contra vós, que deixaste o primeiro
o primeiro amor. Sabe o que é isso aqui? Eu estava lendo isso aqui. Deixaste o primeiro amor. A igreja de Éfeso começou fervorosa, cheia. Mas a igreja de Éfeso, agora, espiritualmente, está vazia. Já não tem mais aquele fervor. Já não tem mais aquela motivação, aquela presença, aquele fogo, aquela paixão. Deixaste o primeiro amor. E eu comecei a me lembrar que quando a gente começou a dar os primeiros passos nos caminhos de Jesus, as primeiras orações eram mais fervorosas. Os primeiros cultos que nós participávamos era mais fervoroso. Você vai concordar comigo? Os cultos eram mais fervorosos. E Jesus, mas com o passar do tempo, eles foram perdendo o primeiro amor. Foram perdendo a chama, o fogo que ardia. Quando a gente orava, o nosso corpo arrepiava, a presença de Deus ia manifestando. E a gente fazia a obra de Deus, não era por obrigação, era desejo na alma. Pastor não precisava ficar no púlpito da igreja, esforçando os irmãos para vir no culto de oração. Pastor não precisava estar no púlpito da igreja, chamando os irmãos para estar no culto de doutrina, porque o coração queimava. A gente era novo convertido, quando o pastor disse, vamos para o monte. Antes do horário, já estava no pé do monte, esperando para subir para o monte. Hoje tem monte. Eu lembro disso. Passava o dia todo já pensando no monte logo. E tem outra. Passava o dia todo preparando, varão. Como? Fazia jejum, porque o pastor falava assim, se subir no monte despreparado, o inimigo te pega lá. Era ou não era assim? Se subir no monte despreparado, o inimigo vai te pegar lá, irmão. Tem que subir preparado. E a gente ficava com medo do inimigo. Ficava com medo. E a gente jejumava, preparava. E tinha outra. Quando chegava no pé do monte, andava um pouquinho. O pastor falou assim, vamos parar aqui, porque aqui é o lugar do concerto. Dia todo de preparação. E ainda tinha a parada do concerto. Ó, irmão, se você precisa consertar alguma coisa, se arrepender de algum pecado, se arrepende aqui, e vamos para o monte. E lá, a presença de Deus descia, e a gente descia de lá até voando, dos montes, a presença de Deus manifestava. Por quê? Porque a gente subia. E o que fazia a gente subir? Não era o compromisso, não era porque o pastor dizia, vamos no monte. Não era pela obrigação, mas ela porque a alma estava fervendo, o coração estava palpitando, a presença do Espírito Santo de Deus estava impulsionando a gente subir no monte, a alma estava queimando, o coração estava ardendo, aquela sede. Sabe quando você está com bastante sede? Passou muito tempo sem beber água, você vem, mas vem, né? Toda velocidade para poder beber água, contra a água, assim era. E eu aprendi com o Mateus Júnior que pregador apanha duas vezes, né, Mateus? Quando está estudando, ele apanha. Quando está pregando, apanha de novo junto com a igreja. Isso faz a gente lembrar o perigo de perder o primeiro amor. A igreja não abandonou Jesus. A igreja de Éfeso não havia abandonado Jesus, mas havia abandonado a intensidade de buscar a presença de Deus. A oração já não tinha mais aquela intensidade que tinha. Já não havia jejum na intensidade que havia. Tenho, porém, contra ti, que deixaste o primeiro amor. No início havia fervor, no início havia alegria.
o prazer de buscar a Deus. E agora? Agora entrou na rotina. Agora é mecânico. É por isso que às vezes nós entramos no culto, Mateus, e saímos da mesma forma. Frios, gelados, com o altar apagado, com a lamparina vazia. Tenta acender a lamparina, não consegue, porque está vazia. E nós participamos de cultos todos os dias. A campanha todos os dias. E nós não conseguimos encher a lamparina, não conseguimos acender o altar, não conseguimos aquele fervor, não conseguimos mais aquela alegria. Lembra quando Davi pecou? Aí lá no Salmo 51, Davi faz uma oração: torna a dar-me alegria da tua salvação. Porque o pecado foi chegando, e o pecado ele arranca a alegria da salvação. É por isso que pregar hoje sobre salvação é difícil. Pregar hoje sobre os céus é difícil. Por quê? Porque não há mais aquela alegria, não há mais aquela paixão pelos céus. Porque nós acabamos nos alegrando mais com as coisas aqui da terra, do que nos alegrando com aquilo que é dos céus. Por isso essa dificuldade. Mas Jesus fala para João, e João escreve: tem porém quando a ti deixaste o primeiro. Lembra, segunda verdade. Jesus aponta que a igreja havia deixado o seu primeiro amor, o fervor. Espiritualmente estão vazios, frio. Tinha estrutura, tinha culto, tudo preparado. Só não havia mais fervor. Só não havia mais intensidade. Havia culto, mas não havia fervor da presença de Deus. Havia oração, mas não havia intensidade na oração. Mas deixaste essa intensidade, deixaste de buscar, deixaste de orar. Quando eu comecei a esfriar, quando eu deixei essa intensidade de estar buscando a Deus, em espírito, em verdade. Quando você deixou de orar menos, quando você começou a orar menos, quando você começou a ler menos a palavra de Deus. Quantos jejuns você fazia por semana? Quantas orações você fazia num dia? Quantas? Quantas vezes você falava com Deus? Quantas vezes você sentia a presença de Deus? Você entrava num culto, novo convertido, você entrava num culto, e o pastor começava a falar lá na frente, já sentia a presença de Deus pairando no ambiente. A irmã começava a louvar, a irmã começava a cantar, você ia sentindo a unção do Espírito Santo de Deus. Você já ia sentindo o Espírito Santo te tomando em profecia. Deus vai falar aqui hoje. Você ia sentindo. E hoje? Hoje eu entro no culto, eu tenho dificuldade para sentir a presença de Deus. O pastor tem que suar o paletó, tem que suar a camisa. E às vezes eu saio do culto sem sentir nada. O corpo não arrepiou, o coração não bateu mais forte. Às vezes você está nesse culto nessa noite ainda, não sentiu. Não sentiu nada ainda. Deixaste a intensidade de buscar a Deus. Agora havia rotina, esfriamento espiritual. Louvava sem sentir nada. Pregava sem sentir nada. Fazia obra sem sentir nada. Mas aí, Jesus aponta o esfriamento espiritual da igreja de Éfeso. Começou cheia, está vazia. Tem estrutura, mas está sem a presença. Aí, ele aponta a frieza espiritual, mas ele também mostra o remédio. Ele aponta o erro, mas também traz a solução. Jesus diz, então, lembra-te, pois,
de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Então o remédio é arrependa-te, lembra-te, ou melhor, lembra-te. Lembrar do quê? De onde caíste. Lembrar do quê? Aonde você deixou de orar. Lembrar do quê? Aonde você deixou de buscar. Lembrar do quê? Lembrar aonde você parou de ler a palavra. Lembra daquela Bíblia que está cheia de poeira lá no seu armário, na sua estante. Lembra quando a porta do quarto fechava e você ia para a oração. Dizer: Deus, tem misericórdia de mim, que a tua presença me acompanha. Deus, eu estou indo para a tua casa para te adorar em espírito e em verdade. Quando você parava para poder orar pelo culto que ia acontecer à noite. Quando você parava para poder orar pelos irmãos da igreja. Quando você parava para orar pelo pastor da igreja. E hoje eu não estou orando nem para mim mais, pastor. Mas esse dia já sai a 1000 por hora. Não tem tempo nem para poder orar mais. E o resultado? Vazio, frio, lamparina apagada, altar apagado. Vamos adorar, irmão. Não tem intensidade mais. Lembra de onde caíste e arrepende-te. Arrependa-te. Primeira coisa é lembrar. Segunda coisa é arrepender. Terceira coisa é praticar as primeiras obras. Arrependimento. Arrepender aqui é mais do que sentir uma tristeza, um remorso. A palavra aqui no grego está ligada a metanoia. Metanoia significa mudança de mentalidade, mudança de direção, mudança de vida. Quando Jesus diz assim: lembra, aonde deixaste o primeiro amor, e arrependa-te. Arrepender é mais do que sentir remorso, é trocar a direção. É mudar a mentalidade. É mudança de vida. É como alguém que está perdido, que está numa estrada e de repente ele entendeu que ele está perdido. Aí eu te pergunto, adianta só ele ficar com remorso que está perdido? Vai continuar perdido. O que ele tem que fazer? Parar e voltar e pegar o caminho certo. Sim ou não? Arrependimento é isso aqui. Primeiro, lembra e arrependa-te. Não é só sentir tristeza e remorso. Não é só parar, como o culto nessa noite, nós pararmos e lembrarmos dos cultos fervorosos que nós tínhamos. Mas é nós reconhecermos que nós precisamos, necessitamos de mudar a nossa direção e entender que esse caminho, o resultado é frieza espiritual. Se eu deixei de orar, eu preciso voltar para a oração hoje ainda. Se eu deixei de ler a palavra, eu preciso de voltar para a palavra hoje ainda. Porque Jesus está trazendo aqui o remédio, está trazendo aqui a solução. Se eu quero uma vida cheia da presença, avivada pelo Espírito Santo, eu preciso lembrar, eu preciso me arrepender e voltar a praticar as primeiras obras. Praticar as primeiras obras, voltar para a oração, voltar para a palavra de Deus. E eu quero pedir aos irmãos que se coloquem de pé. Eu quero contar
vou fechar esse sermão aqui. Então, a primeira coisa, a igreja de Éfeso estava trabalhando, pastor, a todo vapor o trabalho, na obra de Deus. Só que não havia presença, não havia fogo, não havia intensidade, não havia paixão. É possível trabalhar sem a presença do dono da obra. É possível estar fazendo a obra sem a presença do dono da obra. E a igreja de Éfeso estava assim. Jesus aponta, Jesus mostra a solução, mostra o remédio. Para quê? Para voltar às primeiras obras. Para voltar àquela presença, aquela unção, aquela autoridade, aquela ousadia do Espírito Santo de Deus. Qual que é o remédio, pastor? Lembra-te de onde caíste, arrependa-te, muda a rota, volta e pratica as primeiras obras. Volta a jejuar, volta a ler a palavra, e você vai sentir a presença do Espírito Santo. Você vai sentir avivado pela presença do Espírito Santo. E eu li uma história. E havia um poço muito famoso numa cidade. E esse poço, por muito tempo, matou a sede daquele povo. Viajantes vinham, paravam naquele poço e matavam a sua sede. Escute. E o povo daquele lugar começou a investir na praça que tinha em volta do poço. Começaram a pintar as pedras, começaram a pintar as paredes, a plantar árvores. Eles começaram a cuidar daquela praça que tinha em volta daquele poço. Trabalharam arduamente para mudar a aparência daquela praça. Mas só que havia um problema. Qual que é o problema? O poço estava secando. Só que estava tão ocupado com a praça que esqueceram de olhar o poço. A praça estava pintada, já não era mais como antes. A sua aparência foi mudada. Aí a história diz que de repente chegou um viajante, olhou aquela praça e disse: que praça bonita, que lugar maravilhoso. E ele com sede, pega um balde, chega no poço, pastor. Quando ele abaixa o balde no poço, não encontrou água. Aí ele diz assim: como um lugar tão bonito, como um lugar tão maravilhoso como esse não tem o principal? Não tem água no poço, o poço está vazio. Aí um morador da cidade disse assim: é que nós gastamos tanto tempo cuidando da praça, que esquecemos do poço, de cuidar do poço. Era a igreja de Éfeso, organizada, trabalhava, tudo nos conforme. Quem olhava, está faltando nada. Mas Jesus deu uma olhada, está faltando. O quê? As primeiras obras. Está faltando o primeiro amor. Está faltando intensidade. Está faltando fervor. E nessa noite, é noite de nós voltarmos e dar uma olhada no poço. É noite de nós voltarmos, irmãos, e dar uma olhada no nosso poço. Se tem água. O principal. É necessário cuidar da praça. É necessário mudar a aparência da praça. Mas o principal não pode faltar. Não pode faltar a presença do Espírito Santo de Deus. Hoje nós temos, olha que coisa, o som é bom, olha, antigamente tinha isso, e sabe, não tinha som bom desse.
Eu peguei a época do microfone com fio. Tinha um aqui, ali. Mas esse ainda é top. Perto daqueles, né? Gente, nós pegávamos o microfone, drobava o fio assim, drobava de novo. E aquilo cortava, dava microfonia. Tinha hora que você estava falando grosso, daqui a pouco você estava falando fino. Ou seja, a praça não era tão apresentável. Mas o que nós tínhamos era uma coisa: a presença do Espírito Santo de Deus. O poço estava cheio. Alguém chegava com sede, tem água no poço para poder beber. Tem presença do Espírito Santo de Deus. E eu te pergunto nessa noite, como é que está o poço da sua vida espiritual? Está vazio ou está cheio? Pastor, é tanta correria que eu esqueci, eu não olhei, e agora eu estou observando que o poço está vazio. É noite de você voltar, conferir. Pastor, entendi, o poço está vazio. É noite de você buscar a presença do Espírito Santo, e a presença de Deus irá ser derramada sobre a sua vida. O seu coração vai voltar a arder novamente, a sua alma vai voltar a ferver novamente. Eu quero sentir, ó Pai, aquela presença. Eu quero sentir novamente aquela unção. Eu quero sentir novamente o poder do Teu Espírito. Eu quero ver a Tua glória sendo manifestada. Mas eu reconheço que o poço está vazio. Eu digo nessa noite, eu me arrependo e volto para as primeiras obras, porque eu não vou viver uma vida vazia da presença. Eu não vou viver uma vida espiritual fria espiritualmente, mas eu quero viver uma vida cheia da presença, da unção do Teu Espírito Santo. Eu quero orar. Eu quero orar junto com você nessa noite. 2 minutinhos. Você vai parar agora e você vai orar a Deus. Eu já fui mais cheio do poder do Espírito Santo. Eu já fui mais usado pelo poder do Espírito Santo. Já teve mais água nesse poço. A lamparina já teve mais azeite. Eu já orei mais. Eu já jejuei mais. Eu era mais fervoroso. Eu era mais cheio da glória de Deus. Essa é a noite de você se encher da presença do Espírito Santo de Deus. É noite de você sentir a presença do Pai. É noite de você sentir esta unção que desce nessa noite. Deus te renova nessa noite. Ore a Deus agora. Senhor Deus, meu Pai, nós oramos nessa noite. E nós dizemos ao Pai que nós reconhecemos e nos arrependemos, e que nós possamos voltar às primeiras práticas, às primeiras obras. Ajuda-nos, ó Deus, fortaleça-nos, ó Pai, que nós possamos ser renovados, que nós possamos ser cheios da Tua glória, porque eu estou pregando para uma igreja tomada pela presença do Teu Espírito nessa noite. Uma igreja com comunhão, uma igreja com intimidade com o Espírito Santo de Deus. Pai, renova a vida de cada um dos irmãos. Renova aquele que está sem força. Renova aquele que está desanimado. Deus, o Senhor é poderoso. O Senhor é grandioso. Acenda novamente a chama do Teu Espírito Santo. Acende novamente o desejo da alma desse homem, da alma dessa mulher. Em nome de Jesus, ó Pai, nós oramos. Amém.